Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de trazer uma palavra hoje no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Conta a história de um homem chamado Zaqueu, que quis ver o Senhor Jesus, porém ele tinha uma grande dificuldade, uma por causa da multidão e outra por conta da altura, da estatura dele. Então ele teve que subir em cima de uma árvore para poder enxergar o Senhor Jesus. E Jesus para e se convida a estar na casa dele. Vamos lá então. Paulo, ele afirma que Deus não permitirá tentação que seja maior do que podemos suportar. E isso é prova suficiente de que Deus ele conhece todas as nossas fraquezas e também a nossa limitação. Mas afinal, qual é o nosso limite realmente? Como nós podemos saber que estamos no ponto máximo de resistência ou de tolerância daquilo que nós aguentamos? A experiência de Zaqueu é uma prova incontestável de que se nós estivermos realmente, eu falo realmente mesmo, interessados nas coisas de Deus, não só nas nossas coisas, porque muitos vão para a igreja só para resolver os seus problemas, só para fazer as suas petições. E talvez se Deus não cumpra aquele desejo dele e dela, ele deixa de ir para a igreja. Eu estou falando de pessoas que realmente estão interessados nas coisas de Deus. Para esses, sempre haverá obstáculos a serem vencidos, e que se nós somarmos a persistência com a fé, o Senhor irá nos mostrar as alternativas, as estratégias para conseguirmos alcançar a vitória ou o nosso propósito, ou o nosso alvo que nós colocamos no nosso coração. Então, a superação de nossos limites está por meio da graça de Deus. É a graça que vem sobre nós. Você sabia disso? Você se lembra de quando Moisés ele recebeu a direção de Deus para sair do Egito e Deus enviou ele para um lugar onde ele chegou nos limites dele. Havia montanhas em volta e o mar à sua frente. E Faraó atrás. E o que aconteceu? A graça de Deus veio sobre a vida dele. Deus falou com ele: Moisés, diga ao meu povo que marche. E o que aconteceu? Pelo poder do Senhor, o mar se abriu. Zaqueu era desprezado por conta da sua função pública. Ele era um cobrador de impostos. A curiosidade de Zaqueu em ver Jesus revela para a gente o esforço puramente humano, ou talvez até supersticioso e limitado do homem pelas coisas de Deus. Se Deus não for em busca do homem, é impossível a sua salvação. Nós vemos Deus desde o início, lá em Gênesis, indo atrás do homem. Não foi Deus que foi atrás de Adão? Na verdade, esse desejo de Zaqueu de ir atrás do Senhor Jesus era uma oportunidade única de Zaqueu ver ou estar com Jesus, pois o mestre estava indo para Jerusalém em direção à cruz. Ele seria morto. Nunca mais Jesus passaria por aquele lugar. Então entendam uma coisa: existem oportunidades na vida que são extraordinárias. Se elas forem perdidas, jamais voltarão. Por isso que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador é ocasião que não deve ser adiada sob hipótese alguma. No versículo 3 está escrito que Zaqueu não podia ver Jesus por dois motivos: a multidão e a sua baixa estatura. Então,
Correndo adiante, Zaqueu subiu em um sicômoro a fim de vê-lo. Zaqueu, ele não abriu mão de sua oportunidade. Valia qualquer sacrifício para ver o mestre. Nesse ato, Zaqueu ele revela e ensina para a gente uma fé viva, uma fé ativa, uma fé eficaz e operante. A Bíblia relata que Zaqueu se antecipou, foi à frente da multidão e correndo subiu uma árvore. Então isso nos ensina que quem quer vir a Cristo deve se apressar sem se importar com a opinião dos outros. Quantas pessoas que nós conhecemos que deixam de ir na igreja, deixam de visitar a igreja, deixam de ter uma comunhão imensa com o Senhor Jesus por causa da opinião dos outros. Por causa também da opinião daqueles que têm já uma religião. Jesus não é religião. A pessoa diz assim: mas eu não vou porque a minha família já tem uma religião. Eu já sou de uma religião. Jesus não foi apresentar ali naquele lugar religião para ninguém. E Zaqueu também não estava querendo ver uma religião. Zaqueu estava querendo ver a Cristo. Então, nós devemos nos apressar e sem se importar com a opinião dos outros. Em alguns casos, estar disposto até se tornar ridículo por amor de Cristo. O que aconteceu para aquele publicano, para aquele homem rico? Ele subiu em cima da árvore. Um sicômoro, que é uma árvore comum de beira de estrada, ali onde Jesus estava passando, foi o apoio de Zaqueu. E Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, hoje eu entrarei e ficarei, me pousarei na sua casa. Ele disse isso. E quando estava ali em um banquete que Zaqueu pediu para preparar, Zaqueu se arrependeu e Jesus disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Nós precisamos de ter essa atitude, de nos apressar, de romper com os limites, superar os nossos limites para ter um encontro com Deus e, quem sabe, Deus querer entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, da nossa família e fazer morada em nós. Fazer morada em nós. É isso que talvez esteja precisando acontecer na vida, na sua vida, meu querido. Você que está escutando, minha querida, meu amigo e minha amiga, superar, romper com todos os paradigmas, preconceitos, superar os seus limites e ter um encontro com o Senhor. Ter um encontro realmente verdadeiro com Deus. Você já tentou de tudo. Talvez você já conseguiu tudo. Zaqueu era um homem que tinha conseguido e alcançado tudo. Terreno. Mas ainda Deus não tinha feito morada. Não tinha concluído a salvação na vida dele. Então, medite nessa palavra. Amém? Deus, muito obrigado. Pai, que o Senhor, assim como foi ter com Zaqueu, como o Senhor foi à procura de Adão, ali no jardim do Éden, que o Senhor venha ter também um encontro, que o Senhor venha encontrar e procurar essa pessoa que precisa, que necessita do Senhor, que precisa de salvação, que precisa de uma revelação, de uma direção, de uma visão, no nome do Senhor Jesus. Amém.